recebendo aqui o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho, para conversar sobre o setor de energia, sobre a expectativa para o evento. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia, muito obrigado e é uma honra poder estar aqui participando, representando o nosso governador Eumânio de Freitas, que tem trabalhado muito firmemente em avançar ainda mais no desenvolvimento econômico do estado do Ceará, tendo a consciência do papel do poder público, que é um papel de indutor do desenvolvimento econômico. E o tema energias é um tema mais do que importante, usando as palavras do governador. É um tema estratégico, que tem uma importância estratégica para o nosso desenvolvimento econômico sustentável do estado do Ceará. Bom, secretário, a gente, quando fala de transição energética, principalmente no Ceará, a gente lembra muito de hidrogênio verde. E a gente está numa contagem muito rápida e muito intensa de memorandos de entendimento com empresas que estão interessadas em vir para cá para gerar energia e fazer parte dessa cadeia do hidrogênio verde. O senhor acaba de voltar de viagem e já pode nos atualizar quantos memorandos nós temos e o que foi acrescentado recentemente. Eu estive acompanhando o nosso governador Eumânio a uma viagem à China. Foram mais de 10 dias de intenso e muito trabalho. A agenda pela manhã, à tarde e à noite, literalmente, todos os dias. E nós fizemos contatos com empresas que já estão investindo no estado do Ceará. Nós fizemos contatos com empresas que ainda não estão investindo, mas desejam investir no estado do Ceará. E fizemos contatos com bancos, tanto bancos chineses como o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que é presidido pela ex-presidente da República do Brasil, Dilma Rousseff. Então foram importantes contatos. O governador tem, inclusive, nos orientado para nós termos todo o cuidado de não criarmos nenhuma expectativa que não possa ser de fato concretizada. E através desses contatos nós já estamos trabalhando a sequência, né? Chegamos de viagem no domingo à noite, né? Na segunda-feira, terça e hoje, quarta-feira, eu, designado pelo governador, já estou em contato com alguns desses representantes das empresas chinesas para nós avançarmos nessa troca de informações que buscam oportunidades de investimentos, oportunidades produtivas. Nós já passamos de 30 memorandos, né? E o número de memorandos, né, o estado do Ceará tem 32 memorandos, com a pretensão de empresas que desejam fazer investimentos na produção de hidrogênio verde no estado do Ceará. É o estado número 1 do Brasil em números de memorandos. É importante a gente dizer para a população que uma empresa ela não faz um investimento sem antes avaliar, pesquisar, fazer uma avaliação técnica, fazer uma pesquisa e estabelece um memorando de entendimento com o estado do Ceará, inclusive para saber se o estado do Ceará pode se comprometer com algumas iniciativas, seja de incentivos fiscais, tributários, seja de infraestrutura, né? Enfim, o memorando ele significa esse passo a mais, além da vontade de querer investir. Esse é o passo à frente. Depois do memorando, nós temos um outro passo à frente, que é o investimento iniciado, né? O termo em inglês aí, o FID, né? Que é uma intenção de investimento já propriamente dita. Nós já estamos nessa fase. O estado do Ceará, mais uma vez, saindo à frente. No Brasil, né? Nós já estamos com alguns projetos. Nós temos um projeto liderado pela empresa australiana Fortescue, que já está em fase de licenciamento. A Fortescue ela é uma grande empresa australiana que desenvolve projetos para produzir hidrogênio verde em 100 países. Desses 100 países, ela escolheu 25 países como prioritários, e desses 25 países, ela já decidiu investir em 5. E desses 5 países que ela já decidiu fazer o investimento, um deles é o Brasil. E no Brasil é o estado do Ceará. E no mundo inteiro, desses 100 países, 25 prioritários e 5 que ela já decidiu fazer investimento, o primeiro EIA-RIMA, o primeiro protocolo solicitando licenciamento ambiental foi exatamente no Brasil, no estado do Ceará. Então, a fase agora é
já de o Estado do Ceará, através da Secretaria de Meio Ambiente, especificamente da Superintendência de Meio Ambiente do Estado do Ceará, a SEMAS, que está licenciando esse projeto. E o nosso desejo, a nossa vontade, o governador tem liderado isso pessoalmente, inclusive articulando com o governo federal, com o presidente Lula, com o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, junto com o ministro da Fazenda, com o presidente da Câmara dos Deputados, Paulo Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o senador Cid Gomes, que é o presidente da Comissão de Hidrogênio Verde do Senado Federal. O governador Eumano de Freitas tem feito toda uma articulação político-institucional para pedir, solicitar, junto ao Ministério de Minas e Energia também, a necessidade de um regramento jurídico, de uma segurança jurídica para que os investidores possam, de direito e de fato, começar a fazer investimento na produção de hidrogênio verde no Brasil. Então, ao mesmo tempo que nós já estamos com o primeiro projeto sendo licenciado, estamos buscando esse licenciamento e o governo federal se comprometeu que até o final de 2023 vai ter, junto com o Congresso Nacional, esse regramento, essa segurança jurídica. E a nossa intenção é, ainda em 2024, provavelmente no segundo semestre de 2024, nós temos aí o primeiro investimento na produção de hidrogênio verde, que deverá ser através da empresa australiana Fortescue, que é uma previsão de investimento inicial de 20 bilhões de reais. Portanto, é um volume de investimento muito alto, né? Em se concretizando, deverá bater todos os recordes de investimento privado de uma vez só no Brasil, não só no Ceará, na história do Brasil. E então é esse projeto promissor, com os pés no chão, com muita consciência da realidade, que nós estamos trabalhando esse projeto de hidrogênio verde, que foi começado pelo governador Camilo Santana, numa boa parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, presidida pelo presidente Ricardo Cavalcante, com um protagonismo do sindicato Sindenergias, que hoje promove um evento importantíssimo que marca a agenda das empresas de energia e do setor de energias no Brasil, especialmente aqui no Nordeste e no Ceará. Então, e a governadora Isolda Sela também garantiu esse bom projeto, e o governador Eumano tem um compromisso não só de garantir essas conquistas, mas de torná-las realidade. Secretário, o setor de energia é regulado em nível federal. Inclusive, hoje no Brasil, a rigor, não existe hidrogênio verde porque não tem nada que diga o que é o hidrogênio verde. O senhor nos traz aqui excelentes notícias, já de expectativa de no próximo ano termos já a concretização desses memorandos. Mas será, é isso que falta para que a gente avance com os demais memorandos, para que eles entrem em nova fase? É a regulamentação? Que desafios existem para esses projetos hoje? Existem alguns desafios, né? É algo muito novo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Mesmo sendo algo muito novo, o mundo já se prepara concretamente, para além das falas, para além dos compromissos protocolares. Os Estados Unidos, que é o país mais rico do planeta, lançou o maior programa de desenvolvimento econômico da sua história, que ele chama de reindustrialização a partir da economia verde. Maior do que o programa do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, se não fosse importante, se não estivesse na pauta do dia, da ordem da geopolítica mundial, né, o país mais rico do mundo não estaria, imaginemos nós, né, os Estados Unidos falarem em reindustrialização. Então, eles falam em reindustrialização, não só falam, mas todo o programa, criando fundo de financiamento com centenas de bilhões de dólares para atrair para os Estados Unidos, a cadeia produtiva do hidrogênio verde e das energias renováveis. Por quê? Porque a reindustrialização agora, na terceira década do século XXI, ela acontece de forma inteligente por parte dos países que estão nessa competição global,
a partir de uma matriz energética que seja ou de baixo carbono ou de preferência de carbono zero, que é uma matriz limpa, que é uma matriz verde. Daí nasce a importância estratégica do hidrogênio verde. Por quê? Porque o hidrogênio verde, como nós não temos como gerar energia elétrica através do sol e do vento e colocar uma linha de transmissão para atravessar o Oceano Atlântico e exportar, vender para a Europa, para a China ou para os Estados Unidos, então a forma de transportar essa energia é transformando em hidrogênio verde. E esse hidrogênio verde, você acondiciona, uma das formas é em amônia, coloca num contêiner, num navio e vai exportar. Essa, digamos, é a fase número 1. Mas, ao mesmo tempo, o governo do estado do Ceará, o governador Eumano de Freitas, tem a consciência e nós temos a necessidade de não só vendermos o hidrogênio verde, que é uma commodity, mas agregarmos o valor e fazermos a nossa reindustrialização aqui no Ceará. Então, nós já estamos tratando com as empresas, as indústrias cearenses, especialmente a ArcelorMittal, que comprou a antiga CSP, que é a nossa companhia siderúrgica, que funciona no PECEM, para que possa comprar o hidrogênio verde, para que possa fazer a sua transição energética. Qual é a vantagem? Existe vantagem comercial, do comércio internacional, porque a nova barreira alfandegária hoje no planeta é o selo verde. Então, uma companhia siderúrgica produzindo um aço com energia, com a matriz energética verde, ela vai produzir o aço verde e aí não vai precisar pagar essa barreira alfandegária do selo verde. Ou seja, esse aço vai ser mais competitivo. É assim que o mundo hoje se organiza, seja nos Estados Unidos, seja na União Europeia e a própria China. Esses 3 maiores players da geopolítica mundial, né, estão se organizando dessa forma. Então, esse cenário é que cria algo novo, que é o hidrogênio verde, e esse algo novo que está sendo ainda regulamentado, a Argentina regulamentou agora há poucos dias o hidrogênio verde, o Brasil tem um compromisso de regulamentar, de criar esse regramento até o final de 2023, o Japão já criou também um regramento, a União Europeia criou há pouco tempo, os Estados Unidos agora também há pouco tempo, então é algo novo que o mundo se prepara. Mas, por exemplo, na Alemanha já tem carro com a célula combustível a hidrogênio verde, sendo comercializado. Secretário, quando a gente fala dessa nova indústria, porque é isso que a gente está vivendo, a gente está numa transição não só do setor energético, mas a economia como um todo passa por uma transição, a gente está falando de uma nova indústria, inclusive por Ceará, que tem como base a energia, mas que puxa toda uma cadeia. Nós somos um estado seco, que aprendeu a matar a sede da população, que aprendeu a lidar, a sustentar a sua indústria, né? a fornecer água para a sua indústria. Quando a gente está falando de um novo parque industrial, de novas tecnologias, de inovação, de nova estrutura logística, como está a nossa infraestrutura para receber esses empreendimentos e, mais especificamente, como está a nossa oferta de água para esses novos empreendimentos? Eu costumo dizer, e quero aqui também aproveitar esse momento para fazer esse registro, chegou a grande oportunidade da história do Ceará e do Nordeste brasileiro. Porque agora nós podemos, através do nosso sol, que é farto, e através do nosso vento, que é farto, e ambos, né, tem em fartura, em quantidade e em qualidade. E essa combinação, porque a energia produzida pelo sol é durante o dia e a energia produzida pelo vento é muito mais durante a noite. Então, os engenheiros, os técnicos, eles chamam esse fator de complementaridade. Esse fator de complementaridade faz do Nordeste brasileiro e do Ceará o melhor lugar do mundo para produzir hidrogênio verde. O hidrogênio verde mais competitivo do mundo pela natureza. Por quê? Tem vários países que têm um potencial extraordinário para produzir energia a partir do sol.
países da África, países do Oriente Médio, países, inclusive alguns, na Europa, a Espanha tem lá uma área de deserto, que tem muito sol, mas não tem a mesma quantidade de vento. E energia, se você tiver uma interrupção, você perde competitividade. E tem muito lugar no mundo que tem vento de qualidade, em quantidade, mas não tem necessariamente o sol. Então, o lugar do mundo que tem as duas fontes que se complementam e garantem uma estabilidade, que é, do ponto de vista de geração de energia, é muito importante e que baixa muito os custos e torna mais competitivo, é o Nordeste brasileiro. Então chegou a vez do Nordeste brasileiro, chegou a vez do Ceará. Em relação à água, porque o hidrogênio verde, é importante quem está nos ouvindo, né, saber que para produzir hidrogênio verde, você gasta 70% aproximadamente dos custos com energia elétrica. Então nós precisamos ter muita energia elétrica renovável, tem que ser energia limpa, energia renovável, porque se não for energia renovável, o hidrogênio não será verde. Existe hidrogênio azul, hidrogênio marrom, hidrogênio cinza, né? Hidrogênio rosa. Então o hidrogênio verde, que é o que tem de melhor, com mais valor, com mais valorizado no mercado internacional, só se produz o hidrogênio verde se a energia elétrica for verde, for renovável. E nós temos muita energia renovável. Só que nesse processo, que utiliza muita energia elétrica, que é a eletrólise, é uma quebra da molécula da água. O H2 que é o hidrogênio, e o O, que é o oxigênio, a molécula da água, H2O. Então, aí as pessoas muitas vezes perguntam, então vai precisar de água, vai precisar de muita água, e no Nordeste, no Ceará, tem água para poder produzir o hidrogênio verde? Essa oportunidade, ela é tão extraordinária, ela combina tanto com o Ceará e com o Nordeste brasileiro, que precisa de muito sol, que nós temos, precisa de muita água, precisa de muito sol que nós temos, precisa de muito vento que nós temos, e precisa de pouquíssima água. Quase não precisa de água. É irrelevante a quantidade de água, né? Por exemplo, a CAGES está fazendo agora uma parceria público-privada, né, que é liderada pelo governo do estado de Ceará, para fazer o reaproveitamento da água, de tratar o esgoto, né, e fazer um reaproveitamento da água de reuso. Essa água de reuso dessa parceria público-privada da CAGES vai dar que sobra para os projetos de produção de hidrogênio verde no Complexo Industrial Portuário do Pecém. E para isso, a PPP da CAGES já está na agenda. Para isso, o Complexo Industrial Portuário do Pecém já está se organizando, se estruturando, porque vai precisar de um duto, né, para levar esse hidrogênio verde, onde será produzido lá na fábrica, no eletrolisador, até o navio, para poder ser exportado, e para também um consumo no parque industrial nosso, né? E mais do que tudo isso, o Ceará tem porto. O Ceará tem um complexo industrial portuário. O Ceará tem uma ZPE. Então, por exemplo, uma indústria dessa que se instalar no Ceará para produzir hidrogênio verde, ela deverá se instalar no setor 2 da ZPE, que é a Zona de Processamento e Exportação, e aí vai por estar numa ZPE, vai ter um abatimento tributário para exportar, e vai exportar o hidrogênio verde para a União Europeia, para o mundo, gerando oportunidade produtiva, gerando emprego e renda, gerando oportunidade econômica aqui no nosso estado do Ceará, a partir do sol e do vento. Mas o nosso objetivo não é só vender, exportar o hidrogênio verde para o mundo, também é consumir aqui nas nossas indústrias e atrair indústrias, porque a tendência mundial, e mais do que uma tendência, é uma trajetória, muito mais do que uma tendência, as indústrias cada vez mais vão precisar utilizar uma matriz energética limpa, verde, para poder ter competitividade com seus produtos no mercado global. E onde tiver energia renovável, matriz energética verde, barata, as indústrias irão para lá para se instalar. E o Ceará terá, o Nordeste brasileiro terá. Então, sem nenhum exagero, sem nenhum ufanismo,
né, com muita consciência e com muita tranquilidade, nós podemos dizer para o nosso povo cearense, para os nossos empreendedores, né, que nós estamos diante da maior e da melhor oportunidade da história econômica do Ceará, do Nordeste brasileiro e eu diria até mais, do Brasil. Porque se nós olharmos para os ciclos econômicos do Brasil, o ciclo do açúcar, que foi o primeiro, o ciclo do ouro, que foi o segundo, o ciclo do café, que foi o terceiro, o ciclo da industrialização, né? Nenhum desses ciclos permitiu um volume de investimento privado tão colossal, tão extraordinário, portanto, muito investimento econômico privado. E, além disso, nenhum desses ciclos colocou o Brasil num protagonismo geopolítico estratégico, porque você ter a produção de uma parte, de um vetor da matriz energética para o mundo, isso passa a ter uma importância não só econômica, mas uma importância geopolítica, estratégica. Por quê? Porque você tem uma parte, você produz uma parte da matriz energética que vai alimentar o parque industrial no mundo. E o que isso é importante para o mundo? Porque a Europa, que é um dos 3 maiores parques industriais do planeta, a União Europeia, não tem matriz energética. Agora a guerra da Rússia na Ucrânia explicitou essa fragilidade da Europa. A Europa, o parque industrial alemão, né, porque a Alemanha é a locomotiva econômica da Europa, mas não só a Alemanha, francês, enfim, dos países que compõem a União Europeia, o parque industrial era alimentado, a fonte, a matriz energética era o gás natural que vinha da Rússia, ou o petróleo que vinha da Rússia. E com a guerra da Rússia na Ucrânia, essa compra foi interrompida e hoje a União Europeia está comprando, em vez do gás natural que vinha no gasoduto da Rússia para a Europa, está comprando o gás natural vindo de navio dos Estados Unidos, um gás natural muito mais caro. E a União Europeia percebeu que ela não tem uma matriz energética e ela precisa, para poder o parque industrial, o seu parque industrial poder sobreviver, poder existir, né? Daí a importância de nós produzirmos aqui hidrogênio verde e vendermos para a União Europeia. O porto de Roterdã, me permita dar também esse exemplo, que é o maior porto do Ocidente, né? O porto de Roterdã, que é sócio do porto do Pecém, né? Já tem uma encomenda de comprar a partir de 2030 1 milhão de toneladas de hidrogênio verde por ano, produzida aqui no Ceará, no Porto do Pecém, no setor 2 da ZPE, aqui no Complexo Industrial Portuário do Pecém. E por que o Porto de Roterdã vai comprar? Porque o Porto de Roterdã tem um complexo industrial para poder alimentar de hidrogênio verde o seu parque industrial e também vender para a Alemanha e para outros países da Europa. Secretário, antes da gente encerrar, eu queria fazer uma última perguntinha para liberar o senhor para a abertura do evento, representando o governador Eumano. A nossa prospecção de empresas de investimentos aqui para o Ceará sempre foi muito pautada em incentivo fiscal. Esses incentivos, de vez em quando, entram em xeque. Então, vai existir, não vai mais existir. A gente tem as nossas lideranças, inclusive empresariais, trabalhando forte para que a gente consiga manter essa vantagem competitiva, esse atrativo, mas é um ambiente jurídico muito instável. Com essa virada de chave na economia, no setor energético, nessa nova indústria que a gente está vislumbrando, qual é o papel desses incentivos fiscais? Eles ainda são necessários para o Ceará e até quando? São necessários para o Ceará, são necessários para o Brasil. Nenhum país do mundo se desenvolveu sem o papel do poder público incentivando, estimulando, induzindo o desenvolvimento econômico. Assim fazem os Estados Unidos, que é o país mais rico do planeta. Assim faz a China, que é o segundo país mais rico do planeta. Assim faz a União Europeia, que é o terceiro bloco mais rico do planeta. Todos os países mais ricos e mais desenvolvidos, todos eles tiveram no papel do poder público um papel indutor, de induzir, de apoiar, de estimular o desenvolvimento econômico. E agora, para encerrar, eu
queria que o senhor falasse sobre esse momento que a gente está vivendo aqui agora, aqui no ProEnergia Summit, de encontro de um setor tão relevante, e deixasse um recado aqui para os nossos espectadores. Bom, eu quero parabenizar todos que fazem a organização do ProEnergia Summit 2023, especialmente o Sindinergias aqui do estado do Ceará. Parabenizar todos que fazem o Sindinergias na pessoa do presidente Luiz Carlos. Parabenizar a FIEC, né, a direção da FIEC na pessoa do presidente Ricardo Cavalcante e toda a sua diretoria. E dizer que a FIEC, o Sindinergias, né, sempre tem sido protagonistas e parceiros do desenvolvimento econômico do estado do Ceará, junto com o governo do estado do Ceará. Então, falo aqui como secretário e falo como representante do governador Elmano, né, que envia o seu abraço, o seu compromisso de trabalhar ainda mais pelo desenvolvimento do nosso estado do Ceará, criando oportunidades produtivas e de emprego e renda para o nosso povo. Maravilha, secretário. Muitíssimo obrigado e bom evento. Eu que agradeço.